Gravação iniciada, presidente. Prezados, boa tarde a todos. Mais uma vez, continuamos aqui retomando a nossa sessão do dia 26 de janeiro de 2021, turno da tarde, turma 3401. Nós iremos prosseguir o julgamento, prosseguir na pauta com o item 37, recorrente Pileco e Companhia Limitada. Para esse processo nós teremos a pedido de videoconferência. Eu peço ao apoio que faça a convocação do patrono. Ok, presidente, farei a convocação agora. Item 37 da pauta, doutora Marina Teixeira, circunstância será julgada agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Item 37 da pauta, doutora Marina Teixeira, circunstância será julgada agora. Qual é o item da pauta, presidente? Qual é o item? Desculpa. É o 37, Lara. Patrona convocada, presidente. Obrigado, Marco. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Doutora Mariana, é isso? Isso. Doutora Mariana Chaves Barcelos Teixeira. Boa tarde, doutora Mariana, seja bem-vinda à nossa turma. Nós iremos fazer aqui o julgamento agora do item 37 da pauta, empresa Pileco Companhia Limitada, de minha relatoria. Eu vou fazer a leitura do relatório, em seguida eu vou te passar a palavra, a doutora terá 15 minutos para fazer suas explanações, e em seguida eu retornarei para proferir o meu voto. Nós depois iremos abrir um debate na turma, e nesse momento, talvez, peço que nos acompanhe, pode ser que algum colega tenha algum esclarecimento de fato para fazer com a doutora, ok? Certo. Bom, imagino que todos já devem ter aberto o processo na pasta. Por bem descrever os fatos, eu adotei o relatório da DRJ Santa Maria. Esse processo ele foi formalizado para o registro de acompanhamento de mandado de segurança, impetrado na primeira vara federal uruguaiana. O contribuinte pretendia não pagar o PIS ao entendimento de possuir direito subjetivo à compensação daquilo que é recolhido devidamente em virtude da base de cálculo da contribuição perpetrada pelos decretos-lei número 2445 e 2449. É um assunto já bem conhecido, né? Desse conselho. A SACAT, então, elaborou demonstrativos e planilhas de cálculo e produziu informação que culminou com um parecer da DF Santa Maria número 683, que fez a homologação apenas parcial das compensações relativos a débito de PIS do período compreendido entre fevereiro e dezembro de 2003. Não conformado com a decisão administrativa, o contribuinte apresentou manifestação, argumentando em síntese. Com trânsito em julgado do processo judicial, apresentou pedido de habilitação de crédito, reconhecido por decisão judicial, que foi homologado em 14 de outubro de 2005. E que, na data do protocolo desse pedido, o montante do seu crédito vai fazer o valor de R$1.078.000. Ela alega que o despacho proferido pela SACAT, bem como os cálculos que o fundamentaram, foram elaborados equivocadamente com base em documentos que instruem o presente processo. O despacho, que ao parecer da DF Santa Maria, equivocadamente, confrontou as compensações efetuadas pela empresa com a planilha demonstrativa de crédito que foi juntada à petição inicial do mandado de segurança, quando, na verdade, deveria ter efetuado tal confronto com base na planilha de apuração de crédito que foi juntada ao pedido de habilitação de crédito. E que tal equívoco fez toda a diferença para a conclusão do agente fiscal, tendo em vista que a planilha que foi juntada à petição inicial do mandado de segurança era apenas uma demonstração aproximada
do crédito da empresa. Em conclusão, a empresa alega que a autoridade administrativa entendeu que a empresa efetuou compensações com base nas planilhas que acompanharam o mandado de segurança, quando, na verdade, a planilha que fundamenta a compensação é aquela que acompanhou o pedido de habilitação de crédito. Só para esclarecer, ficar mais clara essa questão, foi o seguinte, o auditor fiscal, a DR Santa Maria, quando elaborou o parecer, ela fez uma apuração própria e depois começou a fazer uma comparação para ver, mostrar divergências, e nesse momento desse cotejamento, ele fez, a autoridade usou a planilha para efeito de comparação que acompanhava o mandado de segurança. A contribuinte diz que isso causou um erro, porque, na verdade, a planilha onde estariam realmente demonstrados os créditos seria aquela que estava acompanhando o pedido de habilitação de crédito. Tá? É essa a fundamentação básica que eu vi, mas a doutora Mariana ela pode nos enriquecer com mais algum detalhe. A segunda turma da DRJ Santa Maria decidiu, por unanimidade de votos, julgar improcedente a manifestação de conformidade. Foi exarado acordo com a seguinte ementa, faço a transcrição. O contribuinte, tendo tomado ciência do acordo, apresentou recurso voluntário, alegando basicamente os mesmos argumentos da manifestação de conformidade. É o relatório. Passo a palavra à doutora Mariana. Boa tarde. Eu vou reproduzir aqui uma apresentação, mas é bem curta, eu não vou falar por mais do que 5 minutos. Vocês estão enxergando? Dá para ver. Dá para ver? A tela, a apresentação ainda não abriu. Não? Nada ainda? Não. Tá aparecendo a pasta. Bom, eu vou interromper então e vou só falar para não tomar mais o tempo de vocês. Mas foi bem relatado o processo. Na verdade, o que se discute é um cálculo, é o cálculo do crédito. E aqui é toda a polêmica. O cálculo não é fácil, porque os créditos, eles são do período de setembro de 91 a fevereiro de 96. Então, são créditos muito antigos, ainda era cruzeiro, depois passou a ser cruzeiro real, enfim, é complicado até de reproduzir o cálculo da fiscalização, porque, enfim, havia um tempo em que os tributos eram declarados em UFIR, então não bate com os valores do cálculo, é bem complicado de reproduzir o cálculo. Mas o que eu quero chamar a atenção é um ponto só, porque esse ponto é fácil de identificar. Ele está nas folhas 585 a 590 dos autos. Nesse extrato, é um passo da fiscalização, ele demonstra um passo do cálculo, em que ele demonstra que o crédito dos pagamentos indevidos foi sendo imputado a diversos débitos. E se consegue ver diversos débitos em que há compensação com DARF, em que ele utilizou parte do crédito para extinguir débitos de 91, 93, 94, 95 e 96. Na verdade, o que se percebe é que o crédito ele foi reduzido porque parte dele foi usado numa certa compensação de ofício para extinguir esses débitos, essas 10 competências de 91 a 96. Esse procedimento foi feito em 2008, quando proferido o despacho decisório. Então, o passo que se consegue verificar do cálculo, que eu gostaria de chamar a atenção, que merece correção, é que foi feita uma espécie de compensação de ofício com débitos que já estavam extintos, porque fulminados pela decadência e prescrição. Na verdade, a própria Instrução Normativa 1717, ela permite a compensação de ofício com débitos exigíveis. Não era mais o caso desses débitos, porque eles já estavam, enfim, extintos. E também eu queria ressaltar que esses débitos não eram conhecidos, não eram de conhecimento do contribuinte, não tinham sido objeto de autuação, não estavam sendo defendidos
Inclusive, eu tentei bater esses débitos com as declarações que estão nos autos, nas folhas 299, 302, 304, 307, 309, e não consegui, não eram débitos declarados pelo contribuinte. Então, o que merece ser feito aqui é talvez baixar em diligência, ou talvez se determinar que fosse excluída essa compensação de ofício, porque, ainda que sejam só 10 competências, reduziu o montante do crédito, que foi insuficiente para compensar com os débitos objeto dos perdecompes. Era isso que eu tinha a ressaltar. Obrigada. Obrigado, doutora Mariana. Perdão, estava sem áudio. Vamos lá. Vou fazer a leitura do voto. O recurso voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento. Do procedimento de apuração da restituição. Alega o recorrente que o despacho decisório proferido pela SACAT, bem como todos os causos que o fundamentaram, foram elaborados equivocadamente com base nos documentos que instruem o presente processo, inclusive a cópia integral do mandado de segurança impetrado. O despacho teria equivocadamente confrontado as compensações efetuadas pela empresa com a planilha demonstrativa de crédito que foi juntada à petição inicial do mandado de segurança, quando deveria ter efetuado tal confronto com base na planilha de apuração de crédito que foi juntada ao pedido de habilitação de crédito. Sustento que tal equívoco fez toda a diferença para a conclusão do agente fiscal, tendo em vista que a planilha que foi juntada à petição inicial do MS era apenas uma demonstração aproximada do crédito. Contudo, como o próprio recorrente afirma, os cálculos que fundamentaram o despacho decisório foram elaborados com base nos documentos que instruem o processo, quais sejam as declarações de imposto de renda da pessoa jurídica. Nenhuma das duas planilhas citadas pelo recorrente teve qualquer influência na elaboração dos cálculos, cuja única informação necessária era a base de cálculo de cada período de apuração, o que foi obtido a partir das referidas DIR-PJs. Por essa razão, a questão sobre o contribuinte ter ou não incluído na atualização os juros de 6% ao ano não tem qualquer repercussão sobre a apuração feita pela fiscalização. O contribuinte ele tenta justificar, acho que faltou isso no relatório explicar, o porquê da diferença. Eu acho que, na verdade, o auditor fiscal que elaborou o parecer, ele não deveria nem ter feito esse cotejo. Ele não precisava ter mostrado diferenças entre a planilha que ele levantou, que ele montou, e a planilha do contribuinte. Porque ao fazer isso, ele encontrou diferenças, e uma das justificativas para essa diferença foi essa questão da atualização de juros de 6% ao ano, porque ele diz que na decisão judicial do mandado de segurança não havia previsão para fazer essa atualização, pelo contrário, e que isso seria uma das razões da divergência. O que se verifica da leitura do recurso voluntário é que o recorrente concentra suas teses de defesa numa suposta utilização indevida de uma planilha que era apenas uma, abre aspas, demonstração aproximada do crédito da empresa, fecha aspas. Quando, na verdade, isso não ocorreu. A existência da referida planilha nos autos foi completamente irrelevante na elaboração dos cálculos pela autoridade fazendária, que se utilizou unicamente das DIPJs e dos DARFs. As planilhas anexadas pelo contribuinte foram utilizadas apenas para efeito de comparação com os valores obtidos através dos cálculos efetuados pela fiscalização. Posteriormente à elaboração destes, quando foi possível ao fisco, inclusive, identificar as razões para divergências entre os cálculos, conforme consta do tópico 5.2, abaixo transcrito. Não vislumbro qualquer ilegalidade ou equívoco no procedimento realizado pela fiscalização. Todas as etapas da apuração foram devidamente descritas e informadas ao contribuinte no despacho de folhas 344, 345, numeração antiga, né, a numeração atual do processo é 865, 867, para que este pudesse apresentar qualquer contestação que entendesse cabível. E faço a transcrição do item 5.2. Pulando toda essa transcrição, eu volto ao meu voto. De acordo com a informação fiscal acima transcrita, que é o despacho da SACAT de Santa Maria, a base de cálculo utilizada pelo contribuinte estava equivocada, pois apesar de ter utilizado na base de cálculo 6%, a base de cálculo do sexto mês anterior ao fato gerador sem correção,
ela foi utilizada nos moldes dos decretos-leis 2445 e 2449, ou seja, incluindo receitas não operacionais. Assim, a base de cálculo que foi utilizada neste procedimento de auditoria é mais favorável ao contribuinte, que é por ele utilizada consoante planilha. Então, vejo que na elaboração dessa planilha, quando o auditor fiscal, que fez o parecer, ele coletou esses dados, qual foi a fonte em que ele se baseou para fazer a apuração? As DIR-PJs. E ele ainda teve esse cuidado de excluir as receitas não operacionais, que era justamente a questão do alargamento da base de cálculo. Além disso, foram acrescidos os pagamentos do contribuinte que não constaram dos seus cálculos. No caso, referem aos períodos de apuração junho de 93, novembro, fevereiro, novembro 94, fevereiro 95, abril 95 e maio 95, setembro, fevereiro 96. E mais 2 pagamentos posteriores a 2 de janeiro de 96, que também devem ser considerados como créditos decorrentes da ação judicial. Veja que isso aí também aumentou o crédito do contribuinte. Contudo, foram identificados equívocos nos cálculos do contribuinte que geraram a divergência dos valores, como a utilização dos juros de 6% ao ano, além dos índices reconhecidos judicialmente, que são os índices oficiais, uma vez que os pagamentos internos não estão abrangidos nos períodos dos expurgos inflacionários. Ademais, a partir do fato gerador, há a correção da base de cálculo até a data do vencimento, consoante Lei 7.689 de 88, o que foi ignorado nos cálculos do contribuinte. Frise-se, por relevância, que não se está falando em correção da base de cálculo entre o 6º mês anterior e o fato gerador. A questão da semestralidade, né, que a gente já debateu aqui várias vezes. Inclusive, esta questão está explicitamente elucidada no voto do relator e na ementa do acordo do Poder Judiciário. O juiz, na sua sentença, ele explicitamente determinou que a base de cálculo deveria sofrer essa correção prevista na Lei 7689. Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido do recorrente. É um pedido genérico em relação à divergência da apuração. Como a patrona falou, a questão da dificuldade de fazer o levantamento, índices que vão ser utilizados. Dos períodos em que houve recolhimento a menor. Alega o recorrente que, abre aspas, quando da verificação entre o crédito e os valores compensados, a fiscalização efetuou verdadeira afronta ao sistema tributário brasileiro, fecha aspas, em verbis. Então, ele traz aqui, né, as razões, verificando os documentos juntados pela Receita Federal, verifique que houve meses em que o valor pago pela recorrente referente ao PIS foi inferior ao efetivamente devido. Entretanto, ao invés de efetuar a época de cada pagamento a menor o lançamento da diferença não recolhida, o senhor fiscal efetuou agora uma indevida compensação desse valor não recolhido com o crédito da recorrente. Bom, isso é o que a doutora Mariana, né, ela expôs que seria até o ponto principal da argumentação da defesa. Ora, tal procedimento é equivocado e acabou por reduzir ainda mais o crédito da recorrente. Ela cita em que período essa competência aconteceu, foram as 10 competências que a doutora Mariana citou. De acordo com os documentos juntados à fiscalização, nessas competências houve recolhimento menor do que o devido. Ora, se é assim, não poderia ter o fiscal simplesmente por conta própria compensado o débito fiscal com o crédito da recorrente. Deveria, sim, ao tempo próprio e antes do prazo decadencial, ter efetuado o lançamento da diferença. Não tendo feito o lançamento em cada época devida, é evidente que ocorreu a decadência do direito de constituição do crédito tributário, no termo do artigo 173.1. Nesse sentido, se a análise do crédito dos pagamentos detectou que a recorrente recolheu tributo em valor inferior ao devido, não resta dúvida que a autoridade administrativa tinha prazo decadencial de 5 anos contados do pagamento feito a menor para efetuar o lançamento da diferença, que a fiscalização não poderia ter feito, era simplesmente abater o crédito da recorrente para compensar o valor não recolhido. Em relação a esse último parágrafo, eu tenho que fazer uma ressalva, tá? Não foi exatamente isso que aconteceu. Que fala aqui, né, detectou que a recorrente recolheu tributo em valor inferior ao devido. Na verdade, não foi isso. O que aconteceu foi que a fiscalização identificou que o contribuinte apurou saldo credor maior do que o realmente teria direito. São coisas diferentes. Porque quando você, primeira coisa,
realmente, se a Receita tivesse feito os cálculos, apurar saldo do devedor, o que é que a lei permite? A lei permite a transposição de saldo credor, de um período para outro, mas não permite de saldo devedor. Então, a Receita ela não poderia, por exemplo, iniciar um período seguinte, por exemplo, com um saldo negativo. Ela não pode fazer isso. Então, se ao final de um período, uma reconstituição de escrita fiscal, o fisco identifica um saldo devedor, que deveria ter sido pago, recolhido, no início do período seguinte, aquele saldo é zero. O saldo inicial do contribuinte começa com zero. Ele não pode começar com saldo negativo. Apesar de tal fundamento de defesa não constar da manifestação de inconformidade, tendo em vista tratar-se de alegação referente à decadência, matéria de ordem pública, cognoscível em qualquer fase processual, inclusive de ofício, dele tomo conhecimento. Conforme indicado pelo recorrente, as planilhas de cálculo encontram-se as folhas tais dos autos no demonstrativo resumo das vinculações auditadas, folhas 835 e 840, constata-se que somente nos períodos de apuração tais foram obtidos saldos devedores, nos quais o débito foi superior ao, abre aspas, valor amortizado, ou seja, ao valor pago. No entanto, não houve o lançamento para constituição e cobrança destes débitos tributários, o que seria realmente vedado pela legislação tributária, pois estes débitos se encontram decaídos, não sendo possível mais constituir o crédito tributário. Tal situação é completamente distinta da diminuição de saldo credor, ou seja, a autoridade fiscal, ao efetuar a apuração do PIS, verificou que os cálculos do contribuinte estavam equivocados, pois seus débitos eram superiores ao que havia sido informado ao fisco. A consequência da identificação destes débitos em montante superior foi que, em alguns períodos de apuração, o pagamento efetuado ainda era superior ao débito, e assim o contribuinte permaneceu com saldo credor, porém, em montante inferior ao que havia apurado. Nos períodos de apuração indicados no parágrafo anterior, no entanto, os débitos superaram os pagamentos efetuados, e o saldo que era credor passou a ser devedor. Contudo, conforme explanado, em relação a tais saldos devedores, não houve a constituição de crédito tributário mediante lançamento, pois já decaído o direito da Fazenda Nacional. Contudo, em qualquer das duas situações observadas, houve diminuição do saldo credor do contribuinte. No entender do recorrente, esta diminuição teria sido ilegal, pois, em suas palavras, abro aspas, ao invés de efetuar a época de cada pagamento menor o lançamento da diferença não recolhida, o fiscal efetuou agora uma indevida compensação desse valor não recolhido com crédito da recorrente. Fecha aspas. Entendo que o procedimento adotado pelo auditor fiscal responsável pela apuração não merece reparos. Foram apurados os débitos com base nas receitas informadas pelo próprio contribuinte em suas DRPJs e segundo os ditames da Lei Complementar número 7 de 70, fazendo incidir, a partir do fato gerador, a correção da base de cálculo até a data do vencimento, consoante Lei 7.689. Do valor assim apurado, foram deduzidos os pagamentos de PIS efetuados pelo contribuinte, segundo as regras dos decretos 2445 e 2449, resultando em saldos, ora credores, ora devedores. Para o recorrente, este aumento dos débitos deveria ter sido objeto de lançamento e não de compensação com já citados pagamentos com base nas regras dos decretos-lei já citados. Em primeiro lugar, devo destacar que, uma vez que o contribuinte obteve judicialmente o direito de refazer sua apuração do PIS, compete à Receita Federal assim proceder, porém não estando este órgão obrigado a concordar com a apuração do contribuinte. O valor apurado a maior, na verdade, sempre existiu, pois ocorrido o fato gerador. E a compensação ocorreu já no momento do pagamento efetuado, que não pode ser considerado a maior, já que o débito efetivo nunca foi aquele informado pelo contribuinte. O que não poderia ter ocorrido, como dito, seria o lançamento referido a períodos em que o pagamento efetuado fosse inferior ao débito apurado. O que é que eu quero dizer? Ora, os fatos geradores ocorreram e os débitos estão lá na escrituração, ou pelo menos estavam na DIPJ.
A Receita não apurou novos débitos, os débitos já estavam lá. Apenas o contribuinte fez uma compensação, fez uma apuração de saldo diferente daquela que o fisco fez seguindo a determinação judicial. Em segundo lugar, ainda no que se refere à utilização dos pagamentos efetuados pelo recorrente para extinguir o débito apurado pela fiscalização, é preciso fazer a distinção conceitual e legal entre obrigação tributária e crédito tributário. Leandro Poulsen, em sua obra de direito tributário, apresenta a seguinte conceituação. Faça aqui o que é, né? Nós já sabemos disso, eu trouxe apenas ilustrativamente. Trago também a regra da decadência, do artigo 173, em que se vê, né, que a regra da decadência é para constituir crédito tributário. E como está aqui na ilustração que eu trouxe do professor Leandro Poulsen, crédito tributário é aquele resultante do lançamento da obrigação tributária. Com o fato gerador surge a obrigação tributária que precisa ser constituída, ou seja, especificado o devedor, quantidade, quanto o devedor, e isso é feito com a constituição em crédito tributário. Com essa constituição, a obrigação tributária ela passa a ser exigível. Logo, o direito que decai é o de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário. A obrigação tributária, entretanto, permanece intacta. Vejamos o que diz Maria Helena de Lis sobre obrigações, Instituto de Direito Civil, em sua obra, Curso de Direito Civil, faço a transcrição, né? A obrigação civil, no caso de inexecução, possibilita que o devedor seja constrangido ao seu adimplemento. Se o devedor for inadimplente, o credor está autorizado a exigir judicialmente descobrir e executar o patrimônio. Faça aqui a distinção, que ela faz a distinção que é a obrigação moral, né, que não pode ser exigida, e vem aqui no que nos interessa, né, que é a obrigação natural. Lembrando que a questão de obrigação é um instituto utilizado no CTN, mas é um instituto de direito civil. Fala-se aqui apenas a questão sobre na obrigação natural tem-se um vínculo sem obrigação, em que o credor não possui o direito de ação para compelir o devedor a cumpri-la. A obrigação natural teria todos os elementos da relação creditória, menos um, a ação. Pois o credor é credor, o devedor é devedor, há um objeto, mas falta-lhe a ação, pois o sujeito ativo não pode tornar efetiva a prestação por ela estar despida de execução forçada. O adimplemento de obrigação natural será considerado pagamento e não mera liberalidade, que é o que ocorre com a obrigação moral. E não pode ser repetida pelo devedor. Não é possível fazer a pedido de repetição de indébito. O credor, embora não tenha o direito de pretender em juízo o adimplemento da obrigação, que é o caso do fisco aqui, porque ele não constitui o crédito tributário, então ele não pode entrar em juízo para fazer a execução, ele terá o direito de reter a prestação voluntariamente executada pelo devedor, que não poderá obter a restituição. Essa é a obrigação natural, sempre que se possa afirmar que uma pessoa deve a outra determinada prestação por um dever de justiça, devendo à existência anterior de um débito exigível, e não por um dever de consciência. Para haver irrevogabilidade do pagamento, é imprescindível que a prestação seja espontânea, efetuada sem qualquer coação e tenha sido feita por pessoa capaz. Daí ser inválido o cumprimento da obrigação natural por incapaz ou obtido por dolo ou coação. O Código Civil veda a repetição que tiver sido pago. O artigo 882 do Código Civil prescreve a irrepetibilidade da prestação para cumprir a obrigação natural. O artigo 882 do Código Civil, primeira parte, reza aqui: não se pode repetir o que se pagou para solver a dívida prescrita. Se a dívida está prescrita, o que desapareceu foi a pretensão, persiste, porém, o direito do credor. O que caracteriza a prescrição, aqui a gente falou em decadência, né? O que caracteriza a prescrição é que ela tem por escopo extinguir uma pretensão, mas não o direito propriamente dito. A prescrição consegue apenas paralisar o direito a uma pretensão do credor, mas não extinguir. É o que a gente tem quando ocorre a decadência. O fisco não constitui o crédito tributário, ele não pode mais exigir do contribuinte esse pagamento. O Código Civil contém regras expressas nesse sentido, conforme destacado pela autora, faço a transcrição. Portanto, mesmo que tivesse ocorrido a decadência do direito da Fazenda Nacional de constituir o crédito tributário, impedindo sua cobrança, eu inicialmente afasto a questão da decadência. Isso é apenas uma reapuração. Os fatos geradores ocorreram, já estavam lá na escrituração,
nem há a ocorrência da decadência, mas caso isso ocorra como sustento recorrente, a obrigação tributária persiste. Como o contribuinte efetuou os pagamentos espontaneamente, somente pode pedir a repetição de valores pagos acima do montante efetivamente devido, calculado pela autoridade tributária, mesmo que este seja superior ao valor por ele declarado inicialmente. Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido do recorrente. Vejo que tenho aqui o pedido de palavra apenas do conselheiro Oswaldo. Passa a palavra. Um único tema que você caminhou no acórdão de uma forma e no último parágrafo passou para uma outra forma. O que o fisco fez foi a reapuração do quantum devido mês a mês e foi alterando o saldo dos credores mês a mês. Que aí no último parágrafo você diz assim, não, ele pagou uma dívida que já estava decaída. E aí me parece que é isso mesmo. Então, eu vou te acompanhar pelas conclusões. Já te digo por quê. Porque a sua primeira mas eu vou alterar isso aqui. Realmente, você chamou a atenção aqui. Na verdade, não foi dos pagamentos. Eu quis dizer das compensações pelos débitos apurados nas saídas. Pronto. Era essa a sua questão? Tem mais coisa. A minha questão começa aí. Eu concordo, porque sou obrigado a fazê-lo, contigo sobre a primeira tese. É possível ao fisco reapurar, na análise de direito de crédito do contribuinte, é possível o fisco fazer a reapuração dos débitos descritos na escrita fiscal. Isso porque assim diz a súmula 159 do CARF. Ela dispõe exatamente isso. Então, eu não posso divergir da súmula. Quanto ao segundo ponto da obrigação natural, e esse é a minha discordância, você tem absoluta razão quando dispõe. Tem muito mais coisa ainda, que a gente podia discutir sobre obrigação natural aqui o resto da vida. Mas acho que esse ponto já é o suficiente. Quando, evidentemente, a obrigação tributária, assim obrigação tributária, justamente porque ela se abebera no direito civil. Ela vai buscar alguns conceitos no direito civil que fazem, até porque facilita esse tipo de relação que há entre o fisco e o contribuinte. Porém, o direito tributário, ele tem algumas normas, evidentemente, estou falando óbvio aqui, próprias sobre obrigação tributária. Dentre elas, o artigo 156, que dispõe que extinguem o crédito tributário, a prescrição e a decadência. Então, não é que não existe mais a pretensão. Em direito tributário, tanto a prescrição quanto a decadência extinguem o próprio crédito. É o crédito que está fulminado. E diferente do direito civil, em que há uma diferença entre a extinção da pretensão e a extinção do direito. Isso faz todo o sentido do direito civil em algumas matérias. E até te digo que a jurisprudência é bastante refratária à tese, por exemplo, de cobrança de cheque prescrito, que é direito obrigacional. A jurisprudência do STJ é bastante refratária à cobrança de cheque prescrito. E também é bastante refratária a jurisprudência do Supremo a fazer qualquer tipo de compensação com o débito, veja, que esteja com a exigibilidade suspensa. Se você for olhar o tema 874 de repercussão geral, que é novíssimo, do egresso sodalício, ele trata justamente da hipótese de compensação de ofício com créditos tributários com a exigibilidade suspensa, proscrevendo-a por inconstitucional. Diz a fiscalização, olha, compensação você pode fazer entre créditos líquidos e certos e exigíveis. Se a exigibilidade foi fulminada, não há compensação. E aqui nós estamos atrás disso. O crédito não é que ele não tem exigibilidade, ele não tem existência. Ele foi extinto pelo próprio CTN, pela própria descrição do CTN. Então, é impossível a compensação com crédito tributário decaído, porque sequer crédito tributário é. Então, por isso eu vou pelas conclusões. Vou pelas conclusões porque é assim diz uma 159 do CARF, que dispõe exatamente o que você disse. Olha, o fisco pode fazer isso. Pode, perfeitamente, porque assim diz o assunto. Oswaldo,
A extinção, você falou aí, como você citou o artigo 159, ela é a extinção do crédito tributário, é a questão que eu falei. Você realmente, o fisco, ele perde o direito de fazer a execução judicial desse valor, desse montante, porque o crédito foi extinto. Não tem, ele permanece só a obrigação. Uma coisa muito comum, situação muito comum, um exemplo só aqui, para ficar bem claro. IPTU que prescreveu. O contribuinte foi lá e pagou. Ele pode pedir o dinheiro de volta? Deveria poder, justamente porque o que é Aí uma obrigação? que tá. Uma obrigação ela tem credor, devedor e prestação. Se uma obrigação não tem credor, devedor e prestação, não é direito obrigacional. Pode ser direito real, pode ser direito pessoal, pode ser o canto de direito. Uma obrigação tem credor, devedor e prestação. O que o CTN diz, olha, prescrição à decadência, não tem mais a prestação. Não existe mais crédito. E se não existe mais crédito, não existe mais direito obrigacional. Esse é o meu ponto. Não existe obrigação sem credor e devedor. Não existe obrigação sem crédito. Pelo próprio fundamento do direito obrigacional. Eu posso ter, por exemplo, o direito real é o direito que eu tenho erga omnes. Então, você tem ali um direito contra todos, não contra uma pessoa específica. E você não tem um crédito contra ninguém. Isso é um direito real. Agora, no direito obrigacional, vou imaginar, eu presto um serviço para você. E aí, ou vice-versa, eu presto serviço para você, vou na sua casa pintar sua parede. Você tem credor de uma obrigação minha, que é a pintura da parede, e eu sou o credor de uma contraprestação sua, dinheiro. A partir do momento em que se extingue essa contraprestação, isso deixa de ser direito obrigacional. Isso deixa de ser uma obrigação. Então, portanto, a extinção do crédito é a extinção da obrigação. Nada subsiste ali. Fica vazio de conteúdo. Enfim, minha opinião filosófica. Já debatemos, acho que o assunto já ficou bastante claro. Bom, então... vamos colocar em votação, porque o conselheiro Oswaldo, ele acompanhou, ele já antecipou, né, o voto dele, acompanhando, mas pelas conclusões... Presidente, eu quero falar. Desculpa, Lara. A suplente é chata aqui. Ô, suplente ousada, fala toda hora. Desculpa, Lara, desculpa, eu não tinha visto, mas fala, com a palavra. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Nesse ponto aí, eu vou discordar de você. Nessa questão da compensação. Pelo seguinte, vou te explicar. Eu já usei esse sistema aqui, através do qual foi feito os cálculos, e a gente já até discutiu isso na TE, porque já apareceu esses processos desse decreto 2445 e 2449 por lá também. Isso aí é uma matéria Highlander. Ela nunca termina na Receita. Ela tem esse apelido. Sempre, você pensa que acabou, aparecem esses processos, em todo lugar tem TRJ, tem TRF, tem INCAF, tem. Então é o seguinte, eu já usei esse sistema. E o que o sistema faz? Qual é o trabalho do sistema? Ele pega o DARF, que foi pago com base no decreto, ele calcula o valor a ser pago do PIS com base na Lei 770, né, porque a 2445 foi declarada inconstitucional, então prevalece a Lei 770, né? Então, ele faz o cálculo com a Lei 770 e abate o que foi pago no DARF e aquele saldo vai ser o crédito do contribuinte. Mês a mês ele faz isso. Você vai inserindo no sistema e ele vai fazendo mês a mês. Tem meses que o sistema, e você que está fazendo a apuração, você descobre que o contribuinte, ele não tem crédito não, ele tem débito. Tem um momento que você vai ver que o pagamento dele foi a menor, ele pensa que foi a maior, mas na verdade, depois que você vai fazer a apuração, você vai ver o DARF, você pega os documentos contábeis dele, foi a menor. Nesse caso, que é a menor, que eu creio que essa é a demanda do contribuinte, o que é que o sistema faz? Ele pega os saldos dos meses que foram positivos e
faz a compensação desses meses que deu a menor, ou seja, que o contribuinte deveria recolher, entendeu? E isso, para mim, no meu entendimento, é indevido, porque ele está dando quitação a um débito que estava em aberto. Só que essas contribuições, o prazo para restituição, pela data do pedido, é de 10 anos, pela data do pedido que já está em análise. Só que a gente fica com essa discrepância aí. Ele tem 10 anos para pedir a restituição quando ele chega na justiça, e a Fazenda tem só 5 anos para cobrar o débito. Então, ele tem o direito realmente ao saldo credor daquela operação mês a mês. Porém, o débito não pode ser compensado, entendeu? Então, eu acho aí que realmente procede a alegação do contribuinte, entendeu? Eu me posiciono dessa maneira. O que é que você pode fazer nessa situação? Você não pode deixar o sistema fazer isso automaticamente. Você tem que alocar mês por mês para que ele não faça essa cobrança, porque se você deixar, ele vai fazer essa cobrança, ele vai fazer essa compensação automática, entendeu? O que eu entendi que a demanda dela é essa, e a demanda do contribuinte é essa, e se for essa, na minha opinião, procede, porque realmente é uma compensação feita com um período que já estava decadente. Então, se a Fazenda fosse lançar, fosse cobrar, se ele tivesse que pagar, não seria possível. E, de qualquer forma, a compensação é a forma de quitação. Então, é a forma de extinção da obrigação. Então, realmente, eu vou abrir a divergência e discordar nesse ponto, tá certo? Nos demais, em que o pedido de habilitação, o valor que ele indica no pedido de habilitação é apenas informativo, é um limite para que ele vá emitindo da COMP. Ele diz, eu tenho 100 de crédito no pedido de habilitação. Então, o sistema é informado de modo a permitir que ele só emita 100 de declaração de compensação. Mas não se entra no mérito da ação judicial nesse nível de pedido de habilitação. Então, realmente, nesse ponto aí, eu acompanho você. Realmente, não é o pedido de habilitação é apenas informativo, tá certo, o valor? Mas no ponto sobre a decadência, sobre a compensação, eu também acho que a compensação nesse ponto ainda é vida, e eu acho que realmente deveria baixar ou em diligência ou procedência em parte para retirar, na minha opinião, entendeu? Retirar essas parcelas que foram compensadas, no meu entendimento, indevido. Mas, conselheira Lara, tem súmula do CARF sobre isso, exatamente sobre esse tema? Como é que a gente vai superar uma súmula vinculante? Vocês estão falando de coisas diferentes. O que a Lara está falando, e que é justamente o que eu falei, que não aconteceu, Lara, não aconteceu isso que você falou. Ele não poderia, o fisco realmente nessa apuração, não poderia apurar saldos devedores e compensar o saldo de um período devedor com um saldo credor de outro período. Então, o que é que eu expliquei? Quando isso ocorre, na apuração, aqui não foi uma apuração via sistema, foi uma apuração manual. Quando isso ocorre, quer dizer, não posso falar que não foi via sistema, porque eu estou vendo aqui o demonstrativo, eu não sei se isso está me parecendo até um sistema. Não, vou corrigir isso aqui. Mas o que é que acontece? Não foi isso que o contribuinte questionou, e não foi isso também que ocorreu. O sistema não pegou saldos devedores e saiu compensando. O que é que aconteceu? O contribuinte diz, olha, eu tenho um determinado período, 10 mil de crédito. Por que eu tenho 10 mil de crédito? Porque eu tenho de saldo credor. Por que eu tenho 10 mil de saldo credor? Porque eu tenho débitos de 20 mil e tenho créditos de 30 mil. Então, eu tenho 10 de saldo credor. Aí, o que é que a Receita fez? O que é que o auditor fez nessa apuração? Ora, o seu débito não é de 20. Eu apurei aqui que o seu débito, na verdade, nesse período, é de 25. Então, você pagou 30. Dizia que seu débito era 20 e que tinha um saldo de 10. Só que, na verdade, você tinha um débito de 25. Então, seu saldo não é 10, seu saldo é 5. Seu saldo diminuiu, seu saldo credor. Então, o que é que o contribuinte alega? Olha, a Receita pegou, apurou 5 mil a mais e compensou. Então, o que é a alegação? Ora, esses 5 mil, no meu exemplo, estava decaído. Já decaiu esses 5 mil, não pode fazer mais nada.
E aí eu realmente agradeço a intervenção do conselheiro Oswaldo, eu nem passei ao largo de citar a súmula, mas já antecipo que irei incorporá-la ao meu voto, porque a súmula Qual que é o número da súmula? É 159, né? Acho que é 159. A gente pode até abrir aqui rapidinho para a gente ver o teor. Olha o que é que diz a súmula 159. Não é necessária a realização de lançamento para a glosa de ressarcimento de PIS e COFINS não cumulativos, ainda que os ajustes se verifiquem na base de cálculo das contribuições, que é o caso. Que ajuste foi esse? O ajuste foi no exemplo que eu citei. Qual era a base de cálculo da contribuição? 20 mil. O que o auditor fez no meu exemplo? Fez um ajuste para 25 e diminuiu o saldo credor do contribuinte. Então, o que a súmula diz é que você não precisa lançar esses 5 mil. Você já faz uma compensação, uma autocompensação, né, como é conhecido na doutrina. Você já faz a autocompensação. Essa questão que foi trazida pela recorrente já foi algo de tantas e tantas que acabou se simulando nesse sentido. Devolvo a palavra à conselheira Lara. Mas aí não é PIS COFINS não cumulativo, não. Aí é PIS cumulativo. Na época nem existia, né, o regime, mas... Mas o raciocínio é o mesmo. A diferença então, é que você aplica por analogia, aqui, né? Você vai aplicar por analogia, mas não é substituição textual. Direta, não. Tá. Porque o que acontece? O que nessa apuração aqui da súmula 159, o crédito que se está falando é o crédito da não cumulatividade. No nosso caso aqui, qual é o crédito? É o pagamento de DARF. É esse pagamento de DARF que foi feito, que estaria funcionando como um crédito para o contribuinte. Realmente, a súmula ela não tem uma aplicação expressa imediata, mas o raciocínio é o mesmo, poderia utilizá-la por analogia. Bom, pessoal, avançamos bastante aqui. Eu acho que já está na hora da gente fazer a votação, né? A gente precisa impor um pouco de celeridade. Presidente, acho que a patrona pediu a palavra, ela está com a mãozinha levantada. Desculpa, doutora Mariana, desculpa. Exatamente. Algum esclarecimento de fato? Sim, vocês estavam na dúvida sobre apuração via sistema ou manual. Me parece que o extrato de folha 585 a 590 dos autos eletrônicos mostra que foi via sistema e ele refere expressamente compensação com DARF, exatamente como a conselheira Lara explicou que o sistema fazia. Folha 585 a 590 do processo eletrônico. Obrigada. Nada, estou olhando aqui. Eu já estava com ela aberta aqui. As competências são setembro de 91, junho de 93, dezembro de 94, janeiro, fevereiro, abril, maio, julho, setembro de 95 e fevereiro de 96. Na folha 589 fica bem ilustrativo, que tem várias competências ali. Sim. Tá, o que é que tem aqui nessa folha 589? Na última coluna, ele apura saldo do débito não declarado. Ele tem saldo do débito apurado, declarado zero, realmente não houve, porque o contribuinte entendia que era tudo saldo credor, e o saldo... Agora, eu não estou vendo aqui em nenhum momento aonde é que ele usa esse saldo do débito não declarado da última coluna para fazer influência no período de apuração seguinte. Porque quando você... Então, vamos lá. O primeiro, onde é que isso acontece aqui? Na folha 589. O período de apuração, fevereiro de 95. Então, nós temos aí, se vocês forem ver, na última coluna, 2.620,10, 2.513,81. Saldo devedor apurado.
após as amortizações. Quando a gente vai para o período de apuração seguinte, março de 95, a gente vê que isso não teve influência, tanto que o saldo dele foi zero. Você vê que esse saldo, que seria 2.620 mais 2.513, 5 mil e pouquinho, ele não é transportado para o período de março de 95. Se isso ocorresse, aí sim haveria um equívoco. É por isso que eu estou te falando. A apuração, ela sempre passa por um saldo inicial zero. Então, o que tem em março? Débito apurado, 11.133,76. Débito não declarado, 11.133. Esse 11.133 é o débito apurado em março de 95. Agora, se a turma estiver em dúvida, Lara levantou a possibilidade de que o sistema tenha levado isso em consideração. Havendo a dúvida da turma, eu acho que todo mundo entendeu qual é o questionamento da doutora Mariana, qual foi a ponderação da conselheira Lara, a gente poderia baixar em diligência apenas para saber se os saldos devedores apurados nessa planilha, se elas influenciaram no cálculo do período posterior. Se a turma entender que é necessário. Então, não sei se está todo mundo aí com o processo aberto, se está todo mundo olhando essa... É a planilha demonstrativo resumo das vinculações auditadas. E eu não vislumbrei essa transposição de saldo devedor de um período para outro. Mas acho que a gente podia apurar isso na votação, né, presidente? Já que o presidente é o último mesmo, aí vai passar a votação por todos. A hora que chegar no presidente vai estar resolvido se vai baixar em resolução ou não. Aí é só aderir ou não a tese. Tá, então vamos abrir a votação. Sua sugestão é que a gente abra logo a votação. Pronto, vamos. Realmente, o processo se estendeu bastante. Eu acho que... Lara, você queria fazer uma última observação? Lara, eu acho que isso aconteceu, sim, no resumo das declarações, porque quando ele apura o débito, ele bota mais de um DARF para amortizar. No momento que ele bota mais de um DARF para amortizar, no demonstrativo resumo das vinculações auditadas. Então, ele pega um DARF, aí ele diminui o débito, como o débito não zera, ele puxa o DARF seguinte. Não sei se dá para você ver. Tem compensação com DARF e vai ter compensação com DARF com mais de um período. Não sei se você notou na coluna. Tipo de crédito, ele fala pagamento, compensação com DARF. Aí ele bota mais de um DARF para o período. Significa que um DARF só não zerou o débito do período. Ele puxou outro DARF para poder, entendeu? Então, acho que realmente aí a minha dúvida nesse caso aí persiste, entendeu? Sim, entendo. Não faço nenhuma objeção a baixar em diligência o processo. Então, nesse caso, temos uma divergência da conselheira Lara, que propõe que o julgamento seja convertido em diligência para fazer um detalhamento desse demonstrativo e verificar se a apuração da delegacia fez compensação com saldos devedores decaídos. Vou fazer uma redação bem bonitinha na diligência para vocês entenderam qual é o questionamento. Eu vou fazer isso com calma para que realmente não, para que quando chegar na unidade preparadora não gere uma dúvida lá, para que quem receber isso aí não fique com dúvida do que a gente está querendo questionar. Temos uma divergência aberta pela conselheira Lara. Colocamos em votação. Doutor Luiz Felipe, como vota? Eu acho pertinente a dúvida, presidente. Eu acompanharia a divergência. Doutor Oswaldo? Também. Ante as considerações da conselheira Lara, acho que, como diria nosso saudoso conselheiro Carlos, o que abunda não prejudica, né? Doutor Marcos Borges? Eu acompanho a divergência. Conselheira Fernanda? Pela divergência. Conselheiro João Paulo?
pela coerência que estamos adotando, também irei com a divergência. Conselheiro Leonardo? Com a divergência. Bom, vamos fazer o seguinte, então. Para não te passar lá, você que puxou a divergência, vamos te passar isso aí, eu vou me filiar à tese da diligência, então, eu vou alterar meu voto, e aí eu mesmo redijo os termos da diligência, fica mais simples para não sobrecarregar ninguém com essa missão. Então, vamos ver. Ok, doutora Mariana, entendeu como ficou os termos? Eu vou proclamar aqui o resultado, tá? Resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento do recurso em diligência à unidade de origem, nos termos do voto do relator. Fez sustentação oral a patrona contribuinte, a doutora Mariana Chaves Barcelos Teixeira, sua OAB Rio Grande do Sul 54008? Exatamente. Tá ótimo. Já vai constar no acórdão da turma, na resolução. Muito obrigada, boa tarde. Obrigado, doutora Mariana. Boa tarde para você também. Então, foi. Bom, pessoal, a gente terminou, não foi? Não é isso? Peleco Nobre foi retirado de pauta. Então, pessoal, eu peço ao apoio, pessoal Leonardo, para a gente encerrar a gravação.